Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje o nosso tema é sobre separação de misturas, tá? Vamos lembrar que nas aulas passadas a gente já se classificou, né? A gente já separou a matéria em substâncias puras e misturas e a gente já falou bastante sobre esses itens. A gente vai agora só relembrar algumas coisas e aprofundar outras, tá? Então vem comigo. Primeira coisa, a gente tem que saber que é importante separar materiais, separar misturas, porque a gente vai usar eles sempre com alguma finalidade, para algum fim, né, por algum motivo. Então, por exemplo, aqui a gente vê algumas imagens nesse slide que mostram a importância de separar os materiais da coleta de lixo, para mandá-los para reciclagem, que dá o destino correto a eles. Então, ali aquela figura ali embaixo mostra essas três moças separando esse material de acordo com suas propriedades para reciclar tudo que é papel com papel, plástico no plástico e assim por diante, tá? Em cima a gente vê uma bateia com ouro durante um garimpo, tá? Para poder eliminar tudo que tiver de terra, de lama, de areia desse ouro e tornar ele mais puro, o que é, né, na verdade, deixa ele com um valor comercial muito maior. Na imagem do lado, a gente vê ali uma garrafa de água e também fala em eliminação de impureza, né, de purificação da água. Só que aqui a gente tem um ponto a mais além do que acontece com o ouro, tá? Ao eliminar a lama do ouro, ele também fica mais puro, tá? Só que eliminar essa impureza para a água tem um outro significado também. Quando a gente tem, quando chega na nossa casa, água encanada, ela já vem tratada da estação de tratamento de água. Isso quer dizer que ela já passou por um processo de separação de misturas, no qual as impurezas que existiam, as substâncias tóxicas que existiam, as bactérias que existiam nessa água foram removidas. Tá? Então, essa água que a gente recebe na nossa casa, né? Por mais que uma parte da população não receba, não tenha água encanada, a maior parte tem, tá? Uma boa parte tem. A água mineral, tudo isso são exemplos de como que uma separação de misturas favoreceu o uso da água, tá? E para obter alguns combustíveis também, como mostra ali na imagem lá do ladinho direito, tá? Cada vez que a gente separa o petróleo em materiais, cada um vai ter a sua utilidade e muitos deles são usados como combustíveis, que são, obviamente, usados em automóveis, em meios de transporte ou até mesmo em casa ou na indústria, tá legal? Então a gente tem que entender que separar as misturas é um processo importante, porque obtendo cada componente que existia ali, a gente vai poder dar um destino certo e mais específico para cada um deles, né? Tudo aquilo que está presente na mistura são os componentes, tá legal? Então a gente vai ver nos próximos slides algumas técnicas que que a gente pode usar para separar esses componentes das misturas heterogêneas e homogêneas. Só que vamos lembrar uma coisinha: mistura heterogênea, ela tem no mínimo duas fases visíveis, né? A gente vê ali à esquerda o recipiente com areia, água e óleo. Cada parte visível para mim é uma fase. Se eu vejo pelo menos duas ou mais, aí então a gente tem uma mistura heterogênea. Na figura do lado, nesse recipiente com esse líquido meio esverdeado, meio azulado, tem uma mistura homogênea, já que só tem uma fase visível, só existe um único aspecto. Tá legal? Então, a gente vai começar a ver, nesses próximos slides, as técnicas que separam misturas heterogêneas, tá? Começando, então, aqui por essas três que eu separei para vocês, tá? Vamos, então, discutir uma de cada vez. Na levigação, a gente tem como associar ela justamente ao garimpo do ouro que a gente viu no primeiro slide. O que é levigar? Né? O ato de levigar é permitir que uma força, né, uma corrente de água, que você tem uma força suficiente, carregue materiais menos densos para longe da mistura e no recipiente original permaneça apenas o material mais denso. Então, se a gente pensa no garimpo, por exemplo, a gente vai ter nesse recipiente ouro e lama, por exemplo, né, que se pega ali do solo.
Então, ao colocar essa mistura de ouro e lama na água, uma corrente de água, o que vai acontecer? Essa água vai carregar a lama para longe, porque ela vai ser a parte menos densa dessa mistura, e o ouro fica no recipiente, porque ele é o componente mais denso da mistura. Tá? Então, a levigação é o ato da água levar o material menos denso. Tudo bem? Catação, por só já diz, o nome já diz, né? É você catar alguma coisa, separação manual. Então, se você pode usar a sua mão para separar misturas, isso se chama catação. Então, separar um feijão bom de um feijão ruim, ou separar grãos de arroz de grãos de feijão, ou até mesmo ali na segunda figura, os materiais para reciclagem. Tudo isso que é feito manualmente, separar um pouco de isopor de um punhado de fé, de pregos, tudo que puder ser separado manualmente é o processo de catação, tá? A tamização tem a ver com o tamanho das partículas, né? Materiais muito grandes são separados de materiais muito pequenos. Quando a gente usa uma peneira para isso, né? Você sabe que peneira é um material que contém vários poros, e aí tudo que é pequeno o suficiente atravessa esses poros, tudo aquilo que é muito grande fica na peneira retido. Então, se a gente usa uma peneira para fazer a tamização, a gente também pode chamar isto de peneiração, tá? Só que a tamização ela também pode ocorrer sem a peneira. Por exemplo, em bancos, eles recebem muito dinheiro, inclusive muitas moedas. E não tem ninguém que fica contando moeda em banco muito grande, né? Então o que vai acontecer? Existe uma máquina que separa essas moedas pelos seus tamanhos, né? Obviamente, essa máquina é capaz de determinar a massa de cada moeda. Então, se a gente pensar numa moeda de uma moeda maior, vai ter massa maior. Uma moeda menorzinha vai ter uma massa menor. Mas mesmo que ela identifique, né, essa massa das moedas, essa máquina coloca cada grupo de moedas num compartimento específico devido ao seu tamanho. Isso impede, por exemplo, que uma moeda de R$ 1 entre por acidente junto com as moedas de 10 centavos, que são de tamanhos diferentes, né? Então, a tamização, quando ela não é feita, né, essa separação por diferença de tamanho, quando ela é feita sem o uso de uma peneira, a gente atribui o nome tamização mesmo. Tá legal? Então aqui 3 técnicas para a gente começar a discutir esse nosso assunto. A atração magnética já diz tudo, né? Existe uma atração, um magnetismo que vai ser favorecido aqui. Então, é obrigatório que a gente, nesse caso, use um ímã que vai separar 2 materiais. E um deles precisa ser metálico e o outro não pode ser metálico. Por quê? Pelas propriedades dos ímãs, eles atraem aos metais e não atraem aquilo que não é metal. Então, se eu tiver 2 materiais metálicos ou 2 não metálicos, usar o ímã não vai adiantar de nada. Tá? Então, para ter uma atração magnética, para usar essa separação magnética, tem que ser uma mistura que tenha um metal e um não metal. Ali atrás eu falei com vocês, né, dei de exemplo você separar um pouco de isopor de pregos usando a catação. Isso funciona. Só que separar um monte de isopor de um monte de prego manualmente pode demorar muito, isso é muito cansativo. Usando um ímã fica muito mais fácil, tá? Então, dependendo da sua mistura, você pode ter mais de uma técnica possível para separá-la. Só que uma delas com certeza vai ser mais prática do que outra. Tá legal? Então, a atração magnética só serve para separar as misturas entre metais e não metais. Entre um material metálico que vai ser atraído pelo ímã de um material não metálico que não vai ser atraído pelo ímã. Beleza? E a dissolução fracionada, já o nome já diz, né? Se é dissolução, alguma coisa vai ser dissolvida, tá? E se ela é fracionada, é só uma fração, só uma parte que se dissolve. Então, nesse caso, a gente tem que ter o que aqui? 2 materiais, nos quais um se dissolve
num determinado solvente e outro não, tá? Palavrinha nova. Solvente é um nome que a gente dá a uma substância, geralmente líquida, que dissolve outras, que é capaz de dissolver outras. Por exemplo, pense em água e sal. Vocês sabem que o sal se dissolve na água, né? Então, nesse caso, a água é o material, é a substância capaz de dissolver o sal. Então, a água é o solvente. Enquanto isso, o sal, que é o material que é dissolvido, a gente chama de soluto. Tá legal? Então, numa mistura onde um se dissolve, né? Um material se dissolve por um líquido, o líquido vai ser o solvente e o material que se dissolve é o soluto, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, o caso de uma mistura no item A, na figura A, de açúcar e areia. A gente sabe que se jogar água, que nem na figura B, o açúcar vai se dissolver na água, já que ele é solúvel nesse líquido, mas a areia não. A areia ela não se dissolve, ela ainda fica lá embaixo. Vamos lembrar, por que a areia fica lá embaixo no recipiente? Porque ela é mais densa, tá? Não esqueçam. Ela só vai ficar lá embaixo, ela vai se depositar no fundo do recipiente, porque ela é mais densa que água com açúcar. Tá legal? Então, nesse momento, depois de adicionar a água separou. Ela dissolveu o açúcar que existia no meio da areia e deixou a areia sozinha. Depois disso feito, na imagem C ele mostra que a gente pode inclinar o recipiente original e ir despejando o líquido que está por cima em outro recipiente, separando então água com açúcar da areia. Tá? Esse ato de inclinar o recipiente para separar é a chamada decantação. Tá? Então, na decantação, ela se baseia no quê? Em você deixar essa mistura em repouso, para que o material que é mais denso se deposite no fundo, e aí pelo cantinho do recipiente, por isso chama-se decantação, é decanto, né? Ele decanta, vai pelo canto do recipiente, a gente vai tirando, extraindo esse líquido que está por cima, né? Despejando ele em outro recipiente. Tá legal? Então, pela decantação, a gente pode terminar o processo de dissolução fracionada. Só que vamos pensar um pouquinho. Eu tinha lá na imagem anterior uma mistura de água com açúcar e areia. E eu falei para vocês agora que decantando essa mistura, a gente separa a areia da água com açúcar. E tá certo. Só que existe uma outra forma também de separar, que é pela filtração, né? O nome mesmo já diz, é filtrar essa mistura. Então é usar um filtro, que é material que tem muitos poros, dotado de poros, que são aqueles aberturinhas, os buraquinhos, por onde um dos materiais passa, enquanto o outro não. Então, numa filtração, por exemplo, desse caso da água com açúcar e areia, o que vai acontecer? A água ela passa tranquilamente pelo filtro. Né? A água ela tem tamanho suficiente para passar pelos buraquinhos, pelos poros do filtro. Como o açúcar está dissolvido na água, ele passa junto. Tá? Então, a água com açúcar passa pelo filtro e a areia fica retida. Então, filtrar essa mistura é uma outra forma de terminar a dissolução fracionada. Tudo bem? Então, obviamente, na filtração, a gente vai deixar que o sólido fique retido no filtro, enquanto o líquido ou o gás, né, passe por esse filtro. Né? Então, por exemplo, passar um cafezinho, né, fazer café em casa, fazer um chá, aspirar o pó da nossa casa, tudo isso são exemplos de filtração que a gente faz e não percebe. Tá? E além disso, né, a gente pode também falar de filtração nas indústrias, por exemplo. Né? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma indústria ela usa maquinários que demandam a queima de combustível. E essa queima vai gerar resíduos tóxicos, vai gerar uma fumaça, né, que tem que ser liberada, não pode ficar armazenada. Então, essa fumaça tem que ser liberada por chaminés. Só que nessa fumaça, muitas vezes, tem resíduos tóxicos, poluentes ambientais, né, atmosféricos, que não podem ir para o ar. Então, o que vai acontecer? Por determinação legal,
essas indústrias precisam ter nessas chaminés alguns filtros muito específicos que retêm essas partículas mais nocivas, né? Pode ser um resíduo de enxofre, pode ser um resíduo de carbono, né, de carvão, que não pode ir para a atmosfera. Então, esses filtros nas chaminés retêm esses resíduos tóxicos e permitem que uma parte do gás menos nociva passe, como, por exemplo, o gás carbônico. Tá? Então, existe filtração em muito setor, né, em muitos setores da sociedade, a gente só não se dá conta às vezes. Tá legal? Então, o ato de filtrar é usar um filtro para poder separar o material sólido que fica retido nesse filtro de um líquido ou um gás que passa através do filtro. Tá legal? A gente vai aqui discutir agora dois detalhezinhos a mais para a gente poder finalizar essas duas técnicas, tá? Falei lá atrás para vocês que na decantação ela vai separar um sólido que vai estar em repouso, né, vai estar depositado no fundo do recipiente de um líquido. Só que às vezes tem dois líquidos que também não se misturam, tá? Como é o caso desses dois líquidos, né, que tem nesses recipientes, um mais clarinho e outro mais escuro. A gente percebe, obviamente, que o mais escuro ele é o mais denso, porque ele está por baixo, né? O mais clarinho é menos denso, já que ele ficou por cima. Então, esses dois líquidos eles não se misturam. E a gente não consegue simplesmente inclinar o recipiente, porque como os dois são líquidos, os dois acabam sendo despejados ao mesmo tempo. Então, quando a gente tem uma mistura entre dois líquidos que não se misturam, a gente tem que usar essa decantação dentro desse funil de bromo, tá? Esse funil é basicamente dotado de um balão, onde vai a mistura, que é o que vocês estão vendo aí, uma valvulinha, que é como se fosse uma torneira, que é essa estrutura preta, branca e vermelha, tá? E embaixo do dela tem um funil, tá? Então o que acontece? Quando a gente vai separar esses dois líquidos por decantação, a gente abre essa torneirinha, abre essa válvula. O que vai acontecer? O líquido que é mais denso, que é esse que está por baixo, começa a passar pelo funil. Ele vai passando, vai passando, vai passando. Quando ele acabar, a gente vai e fecha essa valvulinha, não deixando que o líquido mais clarinho passe junto pelo funil. Então, a gente controla essa passagem do líquido mais denso, que está por baixo, para outro recipiente. Tá? Então, isso também é decantação, certo? E para a filtração, obviamente que a qualidade dela depende do tipo de filtro, né? A gente tem aqui até como exemplo o filtro de café, que é feito de papel, e o filtro de café feito de pano. Quem aí tem costume de passar café, de tomar café, deve saber que o café passado no pano, ele fica mais forte do que o passado no papel. Por que isso? Porque o filtro de papel ele é muito mais potente, ele retém muito mais partículas. Então ele filtra muito melhor do que o do pano, tá? O filtro de pano, ele tem poros maiores, o que não retém tantos sólidos assim. Então uma boa parte do que está no pó do café passa para o líquido, potencializando o seu sabor, tá? Então, o tipo de filtro que a gente usa vai influenciar na concentração daquele material que vai passar através dele. Tudo bem? Galera, até aqui alguma dúvida? Se vocês tiverem, me escrevam que eu vou responder vocês todos, tá? Para a gente testar se vocês captaram a ideia, a gente vai fazer esse exercício prático aqui bem rapidinho, ó. Vamos ler comigo. Um estudante organizou um procedimento para separar determinado sistema contendo água, pó de ferro e areia. O procedimento apresentava o esquema dado abaixo. Então está ali na figura que vocês estão vendo. Ele quer que você complete os quadros indicando os componentes separados em cada etapa. Aí vamos analisar aqui, ó. Eu tinha no início água, pó de ferro e areia. Dessa mistura a gente vai filtrar os componentes. Então, pela filtração, algum material vai ser um filtrado, vai passar pelo filtro, e outro vai ser um resíduo, vai ficar retido no filtro. Aí não fica muito difícil a gente pensar, né, que entre água, pó de ferro e areia, o componente que passa através do filtro, obviamente, é a água, tá? Enquanto isso, aquele que vai ficar retido no filtro
vai ser o sólido, ou seja, a areia junto com o ferro, certo? Que é a tendência da filtração, reter o sólido e deixar passar o que é líquido ou gás. Pois bem, a gente ainda tem ali junto areia e ferro. Então, por atração magnética, vamos separar os dois, né? Então, usando um ímã, o ímã vai atrair o ferro para perto de si e a areia não. Então, dessa forma, a gente separa a areia do ferro também, certo? Então, é esse raciocínio que vocês têm que criar, né? O que eu vou obter nessa separação após executá-la, né? Quais serão os componentes obtidos em cada etapa, beleza? Então, aqui a gente encerrou a parte das misturas heterogêneas. A gente vai discutir um pouquinho agora como separar as homogêneas. E aqui tem 2 pontos básicos, tá? As misturas homogêneas entre um sólido e um líquido, que é para a gente começar, e depois entre 2 líquidos, tá? Então vamos começar desse item aqui, que é entre sólido e líquido. Se for uma mistura desse sentido, a gente tem 2 possibilidades. Ou uma evaporação, ou uma destilação simples. O ato de evaporar é simplesmente aquecer essa mistura. O líquido vai ter tendência a evaporar, obviamente. Então, esse líquido que estava dissolvendo o sólido, ele não vai deixar de existir. Automaticamente, o sólido vai se reconstituir, vai se recompor. Então, aqui, que nem na imagem, nas salinas, elas são locais onde se produz sal a partir da água do mar. Tá? Então, nessas salinas, a água do mar é deixada para evaporar, né, em contato, obviamente, em contato com o calor do sol. E, uma vez que a água evapora, quem sobra é apenas o sal. Tá legal? Então, aqui, para nós não é importante recuperar esse líquido. Recuperar o sólido é o que importa. Né? Até porque, se a água vai evaporar, não tem como pegar esse vapor de água do ar. Né? O vapor da água, uma vez na atmosfera, não dá para você pegar ele sozinho, né? Isoladinho. Se você tiver numa situação onde você precisa coletar o vapor de água, aí a evaporação não é bacana. Porque na evaporação, o vapor ele se perde. Né? O líquido ele é perdido. Para você coletar o vapor, tem que usar a destilação simples, tá? O que acontece? Ela vai seguir o mesmo princípio da evaporação. Só que agora a gente não vai perder o vapor. Então, olha só comigo essa imagem ali embaixo e acompanhem, tá? Vocês estão vendo ali nessa imagem que existe um frasco de destilação que contém água salgada dentro, ou seja, uma mistura homogênea de água e sal. Essa água salgada está sendo aquecida por uma chama que tem abaixo dela. Então, esse calor, obviamente, vai fazer com que a água evapore. Só que o vapor de água, nota ali, ele não vai escapar por cima desse frasco porque ele está com a sua saída fechada. Tem uma rolha tampando a saída desse frasco. Então, o vapor não tem como escapar para cima. Então, obviamente, ele vai ser obrigado a sair por esse tubinho lateral, tá? Tubinho esse que também está vedado. Então, a gente não vai perder o vapor de água que está se formando. A gente só vai levar ele para o lugar que a gente quer, tá? Então, uma vez o tubinho lateral carregando o vapor de água, esse vapor vai ter esse segundo equipamento que é o chamado condensador. Vamos lembrar uma coisa. Esse vapor está subindo quente, certo? Se o equipamento se chama condensador, ele vai fazer o que com esse gás? Vai provocar a sua condensação, tá? Olha ali nessa figura, tem 2 mangueirinhas. Uma entrada de água fria e uma saída de água de refrigeração. Por quê? Ali dentro do condensador vai passar água fria para que ela possa resfriar o vapor de água. E aí, obviamente, vapor de água resfriado sofre condensação e volta a ser líquido. Líquido esse que está sendo coletado no segundo recipiente ali, onde está caindo água pura. Tá? Então, nesse equipamento, nessa situação, a gente está separando a água do sal sem
perder nenhum dos dois componentes. Toda a água vai evaporar, vai condensar nesse condensador e vai ser coletada no recipiente final. E o sal que estava no começo vai permanecer no frasco de destilação, separadinho da água. Então, a destilação simples, ela separa um sólido que está dissolvido em um líquido, só que a gente vai obter os dois em frascos separados. O sólido ele é recuperado no frasco de origem e o líquido ele evapora, é condensado e coletado em um outro recipiente. Tudo bem? Então, esse é o princípio da destilação simples. Beleza? E se eu tiver uma mistura homogênea entre dois ou mais líquidos, a gente usa a destilação fracionada. Aí, pelo que o nome já diz, se é uma destilação, vai seguir o mesmo princípio da anterior. Vai aquecer essa mistura, vai formar vapor, vai coletar o vapor, vai condensar ele, vai virar líquido e coletar, né? Só que como ela é fracionada agora, isso vai acontecer aos poucos, né? Fração por fração, parte por parte, componente por componente, tá? Então, cada substância aqui que for separada, ela vai ter, obviamente, um ponto de ebulição diferente, uma temperatura de ebulição diferente. Isso quer dizer que cada material vai poder virar gasoso a um grau de aquecimento específico. E é isso que a gente usa para poder separar essas substâncias, tá? Então, a gente vai pegar essa mistura entre líquidos, aquecer ela, tá? O líquido que tem a menor temperatura de ebulição, aquele que é mais fácil de virar gás, ele vai chegar primeiro ao condensador, né? O que vai, obviamente, fazer com que essa substância vire líquido primeiro. Então, olha só aqui a imagem. Eu tenho ali embaixo um aquecedor, dentro dele tem um balão de vidro que contém uma mistura homogênea líquida, tá? Conectado a esse balão de vidro, tem essa coluna de fracionamento e um termômetro ali para poder controlar tudo. Imagine o seguinte, nesse balão estão misturados álcool e água, tá? Na aula anterior, a gente deve lembrar que o ponto de ebulição da água vale 100 graus Celsius e o do álcool vale aproximadamente 78 graus Celsius. Então, se eu estou aquecendo essa mistura e eu vejo no meu termômetro que está marcando ali 80 graus Celsius, o que a gente já deduz? Que a 80 graus a água ainda estará líquida. Por quê? 80 está abaixo do 100, que é esse ponto de ebulição. Então, a 80 graus não tem vapor de água ainda. Só que o álcool, que ebule, né, que vaporiza a 78 graus, quando chegar a 80, já está gasoso. Então, controlando o aquecimento, a gente pode forçar com que cada substância vire gás uma de cada vez. E aí, nesse caso, por exemplo, né, o álcool vai evaporar primeiro, então ele vai ser o primeiro a ser coletado por esse tubo que sobe, depois desce, vai para o condensador, é resfriado e volta a ser líquido primeiro. Depois, obviamente, viria a água, tá legal? Então, a destilação fracionada, ela leva em conta isso. Os materiais que são mais fáceis de vaporizar viram gás primeiro e, obviamente, são condensados também primeiro, tá? Isso se repete para todos os componentes. Se eu tiver numa mistura 20 materiais diferentes, a gente vai ter que fazer isso 20 vezes para separar cada um de cada vez. Beleza? Então, nessa destilação fracionada, é vaporizar um líquido de cada vez. Por isso que ela é em frações, ela é fracionada. Beleza? O mesmo princípio se segue para o petróleo, tá? Então, vamos entender aqui como que acontece isso para o petróleo. A primeira coisa que acontece é esse petróleo cru, ele é colocado nos fornos. E ele é aquecido a altas temperaturas, que podem ir de 500 graus Celsius até mais ou menos 700 graus. Né? Isso é bem quente. E, obviamente, uma boa parte desse petróleo, que está líquido, né? O petróleo é um líquido preto, ele vai virar gás. Então, ele vai sair do forno uma mistura gasosa que veio do petróleo. Tá? Só que uma pequena parte não vira gás.
Aí você pensa, né? Pô, aqueci a 500 graus Celsius o negócio e ainda assim tem uma parte que não virou gás, que continuou líquida. Bom, aí a gente vai concluir uma coisinha aí. Se esse material que resistiu a esse aquecimento, né, que continua líquido, ele não pode ser jogado fora. Ele tem uma resistência ao calor muito boa para poder virar asfalto, tá? Ou até mesmo pneu, borracha para pneu, né? São materiais que têm que resistir ao calor do ambiente, ao calor do atrito com o solo, tá? Então, quando do petróleo, a gente separa um material, que no caso é do betume que está aí, que ele não vira gás, ele permanece líquido mesmo depois de tão aquecido, esse material ele é bom para esse tipo de destino, tá? Agora, aquilo que virou gás, ele começa a subir nessa torre, né? Vocês podem perceber que o forno está aqui embaixo e a tendência é que isso vá subindo. Só que ao subir, a temperatura vai diminuindo, né? Vocês podem perceber ali olhando as escalas em cada etapa, tá? E isso é importante por quê? Porque em cada etapa dessa a gente vai obter um material diferente, né? Então, por exemplo, se eu estava ali a 400 graus Celsius, né, de aquecimento e resfriou para 300, isso torna-se frio o suficiente para que o óleo lubrificante que estava gasoso volte a ser líquido, né? A gente sabe que ao resfriar um gás, ele tem tendência a sofrer condensação, voltar a ser líquido. E por mais que o nosso pareça muito quente ainda, sair de 400 e ir para 300 foi um resfriamento, né? Diminuiu 100 graus Celsius aí. Então resfriei um pouco, por mais ainda que 300 também seja muito quente, tá? Então, ao resfriar um pouquinho, a gente consegue condensar uma parte desse gás. As outras partes continuam gasosas e continuam subindo. Aí sobe mais um pouquinho, resfria mais um pouco até 250. E aí a gente obtém o óleo combustível, nesse caso é o querosene, que vai abastecer navios e aviões. Se subir mais um pouquinho, resfria mais, obtém o óleo diesel, né, que é o combustível para caminhões, para ônibus, né, para automóveis em geral, de grande porte. Resfria mais um pouquinho, tem parafina, que é o que a gente faz vela, aí vem a nafta, vem a gasolina e depois vem o gás de petróleo, que é o nosso gás de cozinha, né, o gás que a gente usa no nosso fogão. Então, a cada fração, cada componente desse foi obtido a uma temperatura diferente, tá? Que foi só mudando quando esse gás ia subindo nessa torre. Então, por exemplo, nafta, que vai, vamos supor, condensa a 100 graus Celsius, quando estava ali a 220 no parte do diesel, ele ainda estava gasoso. Então, não é o local propício para que o nafta voltasse a ser líquido. Então, ele continuou subindo. Então, cada substância vai voltar a ser líquida no seu ponto específico. Tá legal? Então, esse resfriamento gradual nos permite obter diversos tipos de combustíveis e produtos derivados do petróleo. Tudo bem? Galera, se tiver alguma dúvida, vocês perguntem, mandem mensagem, tá? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Bons estudos, um grande abraço. Obrigado por assistir até aqui. Valeu!